Boa noite pessoal. Meu nome é Vitor, vou me apresentar um pouco melhor aí nos próximos slides, mas eu sou o designer aqui da CIT, então é um prazer grande para mim também estar aqui recebendo vocês nessa abertura aqui do nosso espaço, que vai estar sempre aberto para esse tipo de evento, para os meetups de todas as comunidades. Então é um prazer estar participando dessa semana de abertura desse espaço tão legal, representando a CIT e falando um pouquinho de design, de como a gente atua aqui na CIT sobre transformação digital. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também estou aqui substituindo também o nosso querido Gus, né, Gus? Que ia falar aqui para a gente, mas teve um probleminha, voltou atrás, mas está aí com a gente. E vamos lá. Então, assim, o tema que eu trouxe hoje para a gente abrir isso daqui, eu pensei em trazer um tema muito nosso aqui, do nosso contexto aqui de CIT, que é falar um pouco como a gente tem aprendido, porque eu acho que é muita pretensão falar que a gente entende por completo o que é o papel do design dentro da transformação digital. Então, é uma coisa que nós estamos aprendendo aqui, que eu estou aprendendo e que imagino que muitos de vocês estejam aprendendo também, dependendo do contexto em que vocês estão, né? Então, a gente tem entendido a competência de design como catalisador da transformação digital. Como assim, né? Então, algo que é necessário para acelerar essa transformação digital em outras empresas. Então, o design como competência, vocês vão ver mais à frente, ele acaba por conectar muita coisa dentro desse contexto, acelerando algumas atividades, transformando outras. Então, a gente cada vez cresce mais a importância dessa competência nesse tipo de atuação. Então, eu já trabalhei em empresas de produto também e achei muito desafiador e interessante entrar nesse tipo de trabalho, né? Trabalhando com outras marcas, entendendo os contextos. Então, vamos lá, né? Voltando a me apresentar um pouco, eu sou Product Designer, aqui UX UI, como queiram, coloquei as duas definições, porque eu gosto mais da primeira, mas a gente usa muito a segunda, né? Estou aqui na CIT faz quase um ano, né, nesse desafio. Então, o que me chamou a atenção foi isso, assim, né? Eu ter a oportunidade de entender outros contextos, outros produtos, né, outras formas de atuar e poder transformar essas empresas e esses contextos, né? Não ficar só naquele meu produto, né, naquele meu público, me atraiu bastante. A gente vai falar um pouco disso também. Então, como que eu entendo... desculpa, tem um slide padrão. Um pouco da CIT, né? Então, a questão de sermos agentes da transformação para destravar o potencial de negócio, tecnologia e pessoas, né? Então, a gente vai estar sempre falando de várias áreas do conhecimento aqui também, né? O Prisma BH, o maior centro de excelência em tecnologias digitais do Brasil, esse é o nosso objetivo, né? E também ter iniciativas inovadoras para maiores corporações do mundo, né? Então, aqui, principalmente esse andar, são contratos internacionais. Então, a base de BH da CIT, ela se posiciona também dessa forma, de atrair os contratos Estados Unidos, Europa e outros países, né? Então, times globais com grandes oportunidades. Bom, quando eu vejo o design dentro da transformação digital, eu vejo ele como uma oportunidade para a gente liberar todo o nosso potencial, né, de designer, do design, no nosso trabalho, né? Então, a gente está ativando nas práticas muito mais do que a gente está acostumado em outros contextos, do que a gente aprendeu também nas nossas formações, né? E aí é muito legal, assim, quando a gente pega as características do design e junta aqui na CIT com o Lean, né, que tem outras características, né? E aí a gente passa a ter o design como um ponto importante na transformação Lean Digital, né? Então, essa coisa da velocidade, da qualidade, produtividade, junto com a competência de design que traz para a gente a criatividade e a inovação, né?
e a questão de olhar para o usuário também. Então, tudo é muito bonito, né? A gente passa a se sentir, né, pegando um pouco da vibe dos Avengers que está quase chegando aí, né, o Endgame. A gente se sente como o Peter Parker, como o Homem-Aranha, quando ele começa a interagir com os Vingadores, né? Super empolgado, né? O que está acontecendo, né? Tô com os caras, né? Tô com o Homem de Ferro aqui, né? A gente fica super empolgado. Então, eu começo a atuar junto com a diretoria de outras empresas sei lá, eu vou em reuniões com peixes grandes, vamos dizer assim. Então, a gente fica super empolgado, só que a gente, no momento seguinte, tem um choque de realidade, né? De que nós não estamos prontos e o cliente também, muitas vezes, não está pronto para muitas das coisas que a gente quer propor, né? Então, também tem muito isso na caminhada. É uma das primeiras coisas que eu percebi, né? E aí a gente leva um choque, fica decepcionado e entra num conflito assim e começa e agora, né? O que eu tenho para fazer, né? Qual que vai ser o meu passo a passo, né? Não posso ficar aqui só reclamando, chorando, reclamando do cliente, porque aquilo é atrasado, fulano não colabora, e etc. Bom, esse daqui, então, é o contexto que muitos dos clientes estavam acostumados, que a gente fala muito aqui na CIT. Era também o que a CIT estava acostumado e muitas empresas de software e de desenvolvimento estão, né? Então, esse desenvolvimento linear, né? Então, alguém pensa na estratégia, né? Outras pessoas, até de forma colaborativa ali, vão pensar no design. Depois aquilo vai ser desenvolvido, vai ser entregue e no finalzinho eu vou ter uma gotinha de valor, né? Entregue, né? Então, esse é o contexto que várias dessas empresas ainda se encontram e se encontravam. Então, a gente esbarra muito com isso. Então, está muito nessa quebra de expectativa também. E é pior, né? Porque está dentro de mais um monte de coisa. Está dentro de questões políticas, está dentro de questões de funcionários, brigas de ego, etc, etc. Várias coisas que a gente vai ver que vão também entrar nesse contexto e formar essa pequena bagunça. E com isso tudo, a gente cria um gap de experiência dos produtos, né? Então, existe um gap e as empresas elas não acreditam, elas acreditam que entregam ótimas experiências, mas como a gotinha lá atrás do outro slide, né, o que o cliente está recebendo, né, o que o usuário está recebendo é muito pouco, é só aquela gotinha. Então tem um gap entre a expectativa do cliente e o que ele realmente está entregando, né? Então aquela gotinha ela vai resultar nisso no tempo, né? Então eu vou estar ativando muito pouco valor para o meu cliente. Então eu preciso correr atrás, eu preciso acelerar, eu preciso tratar esse gap. Continuando aqui. Então a gente também tem a questão das metodologias ágeis, a falta de integração entre as áreas, negócio e TI, muitas vezes separados, não se conversam. Cultura ou incentivos que desencorajam. Então tem muitas culturas que estão mais preocupadas com a participação no lucro no final do ano e não entregar valor para o cliente. Muitas culturas que vão estar, se a pessoa errar, se aquele gerente não entregar aquilo que foi determinado, né, ele tem esse mindset de que, né, ele pode se ferrar na empresa mesmo, né? Então, falta de talentos e treinamento, né? Então, às vezes, faltam treinamentos até que atualizem os profissionais também para novas metodologias e processos. E aí a nossa tríade, né, de produto, né? Cliente, negócio, tecnologia, né? Então, essas empresas que a gente muitas vezes interage, elas não têm o cliente próximo. Elas não trabalham, elas têm negócio e tecnologia, às vezes até separado, mas o cliente fica de fora. Ele acha que entende o cliente, porque ele tem 30, 40 anos de mercado, trabalhando com aquilo, mas ele não conversa com o cliente hora nenhuma, né? Pouquíssimas vezes, no melhor dos casos. E a gente começa a comparar, então é muito comum, né, os clientes começarem a comparar o contexto deles com o das novas empresas de tecnologia que já nascem digitais, já nascem com novos processos, já nascem com o Lean, já nascem com várias metodologias, né? E elas causam uma exigência nos produtos digitais e nas experiências, né? Então,
a gente trabalha com um banco que não entrega uma experiência tão boa quanto o Nubank, por exemplo, né? E aí rola sempre essa comparação, porque a gente está com aquele gap, né? Enquanto essas empresas estão lá na frente. Então, entregar experiências relevantes, né, é muito sobre... É um desafio muito grande para o negócio, é preciso ter clareza do gap, né? Então, é preciso a gente ajudar esses clientes, ajudar a ter esse entendimento de onde que está esse gap, como que ele é, o que acontece, o que a gente tem que melhorar para diminuí-lo, para a gente gerar maior valor percebido no cliente. Então, de novo aqui, a gente tem que trabalhar nessa distância, né? Preciso preencher esse nosso gap. E aí, como que a gente preenche, né? A gente cria um estúdio de design. Vocês acham que criar um estúdio de design vai trazer para a empresa um valor de experiência e tudo mais, vai resolver o problema para a gente? Dificilmente, né? Por quê? Porque vai estar isolado, né? Aquela competência vai estar ali, naquelas 4 paredes, trabalhando ali, discutindo várias coisas, mas dificilmente aquilo vai ser polinizado dentro da empresa, né? E vai estar servindo de conteúdo para que outras competências absorvam, né? Então, possivelmente vai ter algum efeito, mas muito pouco. Vai aumentar, a gotinha vai virar um copo, talvez, quem sabe. Fazendo várias dinâmicas, design sprints, etc., né? Coisas vêm na moda aí agora, várias dinâmicas, personas, etc., publicando os conteúdos, colocando lá no LinkedIn, dinâmica tal, cliente tal, resolvendo os problemas do mundo. Não, né? Isso é uma ilusão também, né? Então, claro que colocar isso para o cliente começar a dar valor para uma competência, para o design, para outras coisas, é legal, é ótimo, né? Mas não para nisso, né? É muito mais profundo. Criar um clima de startup, se anexar a uma incubadora, o que é que seja, ainda também não, né? Ainda não está ali dentro, né, do contexto da empresa. A gente ainda tem que aprofundar mais. Fazendo boas práticas de design com testes, com análises heurísticas, o que é que seja, é legal, vai ser muito bom para ativar valor, para o cliente ver valor naquilo que a gente faz, é legal, mas também não para só nisso aí. E é muito que a gente vai falar daqui para frente. De onde que entra o design dentro desse tipo de contexto, dentro desse tipo de trabalho de transformação digital de uma grande empresa. O que a gente busca é isso daqui, né? Impacto, né? Impacto. Tem que ser focado nisso. A gente passa a observar. Impacto de quê, né? Não é impacto na cabeça ali. É impacto de negócio, né? Então, se o design não for uma competência que, junto com as outras, busca esse objetivo de impacto de negócio, dificilmente a gente vai conseguir mostrar o real valor e realmente o cliente vai comprar a ideia da gente transformar digitalmente, da gente mudar os processos, da gente colocar o design como um pilar da sua cultura, da sua estratégia e tudo mais. Então, esse é um slide legal que a gente traz aqui na CIT, mostrando o tanto de atividades que são importantes para que essa transformação digital aconteça, né? Que a gente vem aprendendo e acrescentando várias coisas, né? Então, no amarelinho, a gente tem a questão da liderança, né? Desenvolvimento da liderança, né? Então, a gente vai fazendo várias metodologias em que a gente trabalha os líderes dessa empresa para que eles evoluam, né? Então, sem a gente trazer a liderança para junto no barco, a gente não vai conseguir muita coisa. Então, no azul, né, o Lean Management, então gerenciamento, né? Então, a forma como as coisas são gerenciadas, ela também tem que ser transformada, né? Então, a forma como a gente metrifica, né? Como a gente acompanha, como são os processos. E ali no rosinha, Design and Delivery, né? Então, muito dessa coisa dos ciclos, né? Em ciclos curtos a gente conseguir entregar mais, entregar algum valor. Então, isso também é importante, né? O MVP,
práticas de DevOps. Então, os times, né, trabalhar uma mudança em relação a como se criam times para atuar nos problemas dessa empresa, né? Então, a gente vai ver, acabar um pouco dos ciclos, né, dos silos, quer dizer, os silos, né? Então, a gente ter squads com independência. Então, vocês podem ver, assim, que são áreas muito complexas e que são muito importantes e nenhuma delas pode ficar de lado. Isso daqui, né, foi uma apresentação que eu vi recentemente do Henrique Allen, do Design Fund, e era sobre impacto de negócios. Achei muito legal trazer para a gente hoje, porque ele coloca aqui várias coisas que o design pode colaborar para impactar, né? Então, em alguns casos, vai ser mais direto, né? Então, new value, growth, conversion. Então, isso é muito mais simples da gente entender que o design impacta, né? Então, se eu mudo alguma interface, eu posso impactar diretamente em sales, né? Em conversion, né? Muitas vezes, nossas métricas que a gente define estão relacionadas a isso. Mas, indiretamente, a gente pode gerar outros impactos, né? Maintenance, training time, collaboration, que está no outro quadrante, né? Que a nossa competência também pode impactar. Então, por isso que eu falei lá no início da gente, né, liberar esse potencial, vamos dizer assim, do design, né? Então, não ficar só restrito a gerar lead, a gerar conversão, né? Dentro da transformação digital, a gente consegue levar os nossos conhecimentos, as nossas competências para muitas outras áreas, para muitos outros impactos. E aí, deixa eu falar agora das formas com que a gente experimentou que o design acaba influenciando, assim, um pouco mais prático, tá? Então, a primeira coisa é aproximar os stakeholders do usuário, né? Isso é muito óbvio. Então, a gente acaba sempre batendo o martelo nisso, assim, né? Então, a gente tem que incluir, né? A gente tem que incluir o nosso público, a gente tem que criar uma cultura que esteja sempre colocando ele para dentro, para próximo de nós, e a gente sempre pegando feedback, né? Então, algo que é muito comum para a gente vai influenciar no cliente nisso. Outro é romper os silos institucionais, né? Então, o design está muito relacionado à colaboração, né? E muitas vezes a gente encontra empresas muito verticalizadas e que os silos dessas empresas não se conversam, né? Então, a gente faz um contrato, às vezes, entrando por meio da tecnologia, meio da TI, e esse setor não conversa com o setor de negócios, né? Então, eles não conversam entre si. Então, a gente precisa de autonomia, a gente precisa de times multidisciplinares. Então, com várias ferramentas que nós utilizamos, né, de colaboração, a gente consegue influenciar muito nisso também. Amadurecer a competência de design. O que eu quero dizer, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar clientes que não têm essa competência madura, né? Então, não tem muitos profissionais da área, não vê esse valor, estão começando a ver esse valor. Então, muitas vezes, cabe a nós, designers que estamos trabalhando nesse tipo de contrato, influenciar nisso, né? Então, vou trazer exemplos mais práticos, comentar mais, mas adiantando, né? Como, por exemplo, participar de contratações, né? Já aconteceu isso daqui, né? Então, o cliente precisa contratar um designer, mas eu não tenho designer. Então, vou chamar lá um designer da CIT, que está no nosso contrato, para dar um norte para a gente do que a gente vai avaliar para contratar esse profissional, porque eu não faço ideia, né? Então, por exemplo, e trazer um conhecimento para dentro também, né? Olha, funciona mais ou menos assim, a gente precisa desses tipos de profissionais, desses tipos de insumos, eles trabalharem, eles precisam disso, daquilo. Então, a gente acaba influenciando nisso também e é muito legal. E, por fim, algo que está relacionado, mas não tão no centro, né, que é os stakeholders basear as decisões em dados, né? Então, tem sido recorrente esse tema, né? A gente está sempre metrificando as coisas, construindo estratégias de dados para a gente entender como que o nosso cliente usa os nossos produtos. Então, isso aqui é bem legal, porque
muitas vezes não tem isso na cultura do cliente, ele não tem uma cultura guiada por dados, né? Então, eles tomam decisões no feeling, né? Então, assim, eu sinto que tem que ser assim, então vamos fazer assim, né? Quando você para ver, ele não está baseando em dados confiáveis aquela sua decisão. Então, entrando no detalhe aqui do primeiro, né? Então, a gente chega para ajudar os stakeholders, aqueles que tomam decisões, as lideranças, a se basear em informações reais do seu cliente, né? Não ficarem naquele achismo em relação ao cliente, né? Ah, porque eu falei com um deles, então acho que vai ser assim e tal. Não, pera lá, né? Você falou com um deles, né? Só, você não falou, tem que falar com mais pessoas, né? Tem que entender mais a fundo aquele cliente, aquele usuário, né? E para criar uma real empatia com eles, né? Para trazer esse valor do cliente, do usuário, para as tomadas de decisões do negócio. Tá? Então, é muito comum a gente ver, dentro desse contexto, um certo tom assim, de uma falta de profissionalismo mesmo. Assim, né? Então, eu acho que eu conheço, eu já trabalhei com isso, eu já mexi com isso, então eu acho que é assim. Então, parece simples falar, mas é uma barreira difícil de se romper e a gente influencia muito nisso dentro do contrato. Então, os silos institucionais, né? Impedir divergências nas decisões de produto, né? Então, quando a gente atua nisso, consegue avançar nessa questão, né? A gente consegue fazer com que os produtos que a gente está ajudando o cliente a desenvolver, a construir, né? Eles sejam mais coerentes, que os times tenham mais poder de decisão naqueles produtos, né? Porque é muito comum a gente ter algumas lideranças que vão travando a gente nos projetos, né? Então, a gente começa a andar com um produto novo e tudo mais, aí vem uma outra área e fala para a gente, não, vocês não podem mais fazer dessa forma, né? Vocês não podem mais entrevistar o cliente. Assim, do nada, na segunda-feira, você recebe essa notícia, né? Não pode mais ligar para cliente, né? Então, vem muito disso. Então, a gente tem que colaborar para romper isso também. E autonomia, né? Então, as decisões de produto, elas têm que ser tomadas pelo PO, que está responsável por um squad, né? Então, essa cultura tem que mudar nesse sentido, né? E aí a gente trabalha muitas vezes para revelar esses problemas, né? Então, o cliente tem que ver que aquilo está acontecendo. Às vezes, você falar não vai ser suficiente, né? Então, às vezes, um líder que está acostumado a ter um guarda-chuva enorme embaixo dele, ele precisa ver que ele não está aguentando gerenciar 5 squads, por exemplo, né? Vários POs, né? E aí ele começa a ver, não, eu tenho que dar um jeito de dar maior autonomia para esses caras. Detalhe do 3, né, da competência, né? Então, torná-la capaz de influenciar decisões estratégicas, né? Ajudar com que a área de design dessa empresa ela possa influenciar nas decisões estratégicas, né? Que os decisores eles utilizem informações e insumos que venham da competência de design para tomar decisão, né? Então, isso aqui foi uma coisa que a gente discutiu muito aqui, né, Gus? Como que é a competência de design e tudo mais, como é que a gente cresce ela na CIT. E a gente parou para pensar, olha, não é tanto assim que a gente tem que pensar aqui, né? Como que a gente cresce ela aqui na CIT. Ela é uma consequência de como a gente faz ela crescer no cliente, né? Então, quando a gente para analisar, entender, olha, tem tantos designers, eles estão em tantos lugares, eles se encontram, eles conversam, né? Como é que é feito? Eles têm um design system em comum? Não tem, né? Esse tipo de pergunta, né? Quem que coordena eles? Como que é o modo de trabalho? Eles estão organizados como uma antiga agência de comunicação? Ou eles estão organizados como uma empresa de tecnologia? Eles estão acostumados a colocar o designer lá com o MacBook trabalhando, olhando para a parede, fazendo tela? Como que é, né? E dentro disso, propor mudanças, propor ações para o time, acompanhar os outros designers para ver, né, como que está o avanço de alguns processos, né? Então, a gente está trabalhando agora, por exemplo, o design system de um cliente. Então, vamos lá, né? A coisa não é minha, né? Eu não sou o dono, os caras que são, né? E aí a gente vai trabalhando para que aquele time, aqueles profissionais possam ter autonomia para influenciar questões estratégicas, né? E torná-la capaz de se autogerenciar também, né? Gerenciar os seus insumos, né? As coisas relacionadas à pesquisa, coisas relacionadas à interface também, como, por exemplo, o próprio design system.
Então, esse é um trabalho muito interessante, que é uma das coisas que eu mais gosto de ajudar aqui dentro da CIT, né? Então, isso daqui também, né? Ajudar a implementar a cultura guiada por dados, né? Então, a gente começou há pouco tempo a aprender o quanto isso é necessário para a gente provar as coisas, né? As coisas que a gente está propondo, né? Então, a gente também começou a aprender, nós designers começamos a aprender que não basta eu chegar com a minha intuição, né, de que o produto vai ser melhor daquela forma, por mais criativo que eu seja. Então, assim, a gente tem que basear em dados reais para a gente ter credibilidade de realmente saber que a gente está indo no caminho certo. Então, a gente precisa influenciar para que isso aconteça. Então, muitas vezes, o time técnico vai ajudar muito a gente nisso, porque tem várias coisas técnicas relacionadas a isso, como que a gente vai tirar os dados, como é que a gente vai extrair, como é que isso vai ser feito, né? Mas a gente também tem que trabalhar nisso para melhorar os produtos do cliente, né? E aí um pouco essa pergunta, né? Entrando mais no real ainda, né? Que a gente veio do mais teórico, e agora a gente vai trabalhando um pouco mais no real, né? Qual que é o papel do designer dentro disso. Bom, eu coloquei algumas coisas aqui que eu tive experiência, que aconteceu comigo, que acontecem comigo constantemente, né? Os números não estão errados, né? Então aqui está conectado com as coisas que a gente estava vendo aqui atrás. Então, gerenciar descobertas dos squads. Então, o que é descoberta, né? É o trabalho de entendimento mesmo, né? Chega um produto que está num estado ruim para a gente, o cliente quer que a gente auxilie ele a melhorar, então a gente precisa gerenciar um pouco disso às vezes, né? O time técnico vai ficar focado naquilo, o pessoal de negócio vai estar focado em outra coisa, então a gente consegue conversar com tudo aquilo e gerenciar aquilo, né? Então hoje eu trabalho com um board em que eu coloco as tarefas de discovery de todos os squads para eu ver quais pesquisas estão sendo feitas, quais assessments técnicos estão sendo feitos, né? Quais coisas de descoberta que o time está fazendo. Interagir e acompanhar os designers. Então, também a gente tem várias reuniões assim, periódicas, 15 em 15 dias, às vezes semanal, né? Para a gente acompanhar como é que está a evolução do time. Influenciar na colaboração de um design system. Então, fazer com que isso se torne algo natural para a empresa, né? Então, isso aqui é uma questão de otimização também dos processos, né? Então, isso faz um bem danado para o time de desenvolvimento também, né? Então, poupa muitas horas. Então, a gente vai rampar um novo squad, por exemplo, que vai começar a atuar em uma outra área. Então, se esse squad entrar e tiver algo estruturado dentro disso, no design system, o quão mais fácil fica, né? Então, eles vão entrar, vão trabalhar com outro tema, mas eles já têm vários elementos preparados para começar o trabalho deles, né? Conduzir dinâmicas de cocriação, então, às vezes com áreas da empresa que você nem esperava. Então, a gente precisa fazer uma dinâmica aqui para definir coisas, objetivos do time de marketing. Tipo assim, não era para eu mexer com o produto X, etc. Agora eu tenho que fazer uma cocriação com o time financeiro. Acontece. E aí, a gente tem que influenciar o time para chegar nesse tipo de conclusão, né? Que a gente não resolve o problema que o cliente traz, mas o problema que o negócio precisa resolver, né? Então, o cliente, ele vem da transformação digital, ele vem atrás disso, mas às vezes ele vem já com uma demanda pronta para trazer para a gente o que ele quer que resolva, porque ele acha que aquilo vai mudar o negócio dele, né? Mas a gente tem que virar para ele e perguntar várias coisas para a gente ver se realmente é aquilo que vai impactar no negócio. Porque se chegar lá na frente e aquilo que ele me passou e a gente ficou meses trabalhando naquilo, não causar impacto de negócio, nosso trabalho não valeu. Então, a gente aprendeu muito isso assim nos contratos aqui no último ano, em que quando um problema chega, às vezes a gente tem essa tendência, não, vou pegar esse problema, tem que trabalhar no problema do cliente, etc. Ele trouxe para a gente, é muito legal, empolgado, mas às vezes aquele problema, ele precisa de uma lapidação, né? Então, às vezes o cara vem, eu preciso mudar essa página, porque está muito ruim, etc.
mas muitas vezes não é aquilo que a gente precisa para impactar o negócio. E o designer fica meio assim, né? Amarrando as coisas, segurando ali. Às vezes é difícil mesmo assim, você entender o pessoal técnico, entender o pessoal de negócios, defender o usuário, entender que muitas vezes você não vai conseguir levar aquela experiência ao produto, ou que tal pessoa não vai entender, mas tem que ir segurando essa barra, porque aos poucos a gente, teia a teia no caso, né? Falar tijolo a tijolo, mas teia a teia a gente vai fazendo a coisa se juntar, tá? E quando ela vai se juntando, é que a gente vê assim, o quão importante é essa interação, né? A interação entre tecnologia, usuário e negócio. Só com isso é possível a gente chegar num produto que realmente dê valor, tanto para o negócio, como para a tecnologia, como para o usuário, né? Então, o valor que ele vai entregar vai ser para as três, né? E aí a gente pode ser um time de verdade, né? Então, esses momentos são muito importantes no time também, né? Então, dentro da transformação digital, dentro dos squads multidisciplinares que a gente vai estar trabalhando, nós designers que às vezes nos acostumamos a uma metodologia antiga de ficar ali mexendo no nosso sketch, trabalhando as telas, etc., com interface, ou fazendo a nossa pesquisa, apresentando para o squad, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. A gente tem que sentar com o Thor, a gente tem que sentar com o Hulk, né, e trabalhar junto com ele dia a dia, né? Então, se a gente não fizer isso, né, se a gente for esse estereótipo de design que fica lá no seu MacBook, trabalhando nas coisas que gosta e que está acostumado, se a gente não tiver o teamwork necessário para realmente entender o cliente, conectar as pontas, né, igual o Homem-Aranha estava conectando ali, a gente não vai conseguir fazer uma transformação digital real. Então, por isso que era libertar o poder do designer, né? Libertar de vez mesmo assim, né? Estar atuando de várias formas, não só naquele campo que a gente está sempre acostumado, né? E esse é o desafio. Então, sozinho não se constrói nenhum produto, é preciso todas as competências necessárias trabalharem junto. Então é isso, é essa mensagem que eu queria passar, porque é isso que a gente acredita muito aqui na CIT, de que colaborativamente, né, como o Vini falou, com todas essas cores do prisma, a gente consiga causar impactos reais nos clientes e realmente levar uma transformação digital que faça sentido. Valeu, gente. Boa noite a todos. Meu nome é João, também sou Santimente, parabéns pela sua palestra. Eu gostei muito daquela como você relacionou os 4 passos e também trabalho com a parte de usabilidade do usuário. Eu gostaria de saber quais são os seus dados reais, que geralmente, assim, pelo menos 3 curiosidades que você geralmente levanta antes de construir uma tela. São dados analíticos, referências já no mercado de outros sistemas que... Né? Sim. Cara, vai depender do contexto, mas normalmente tem 2 tipos de dados que a gente pode ir atrás. Na verdade, até 3. Né? Muitas vezes a empresa tem um pouco de pesquisa com o usuário, então a gente pega esses dados que eles já fizeram, entende aquilo ali e vê o que dá para aproveitar, se foi legal. O segundo são dados de outras fontes operacionais, vamos dizer assim, da empresa, né? Então, sei lá, eu estou fazendo algo para o atendimento de uma secretaria, eu tenho vários dados do sistema de telefone, eu tenho vários dados de um software ali que foi gravando e que o atendente coloca que tipo de atendimento ele fez, né? Um NPS que teve ali. Então, normalmente a empresa tem algumas fontes de dados internas assim, relacionadas a coisas operacionais, e vem também essas ferramentas, né, que a gente tem nos sites, nos softwares, ferramentas de analytics que vão dar alguns dados assim para a gente. Mas, cara, muitas vezes
a gente pega esses dados e às vezes não serve para muita coisa. A gente para ver, temos aqui o número de atendimentos, né? A gente está trabalhando agora, estou trabalhando num projeto de educação, numa empresa de educação, atendimentos na secretaria. Aí está lá, atendimentos diversos. Não adiantou nada para mim. Tem não sei quantos mil atendimentos diversos, mas não me fala nada, né? Aí eu vou lá ver no Analytics, tem um tagueamento que eu não faço nem ideia do que o cara pensou, porque é um cara de uma agência que os caras contrataram 3 anos atrás, que fez o tagueamento. Então, assim, às vezes é construir mesmo, às vezes tem que construir. Dá para pegar alguma coisa, mas a gente vai construindo essa estrutura de dados mesmo. Obrigado. Tem um ali. Meu nome é Juan, parabéns pela palestra. Eu queria saber, eu sou desenvolvedor, queria saber no processo assim, a gente está para incluir um design no processo de desenvolvimento do software. Só que o processo do design é diferente do processo de desenvolvimento de software. Muitas vezes o design está pensando não encaixa no ritmo necessário de mudança. São 2 pontos. Primeiro como que encaixa esse design ao processo de desenvolvimento de software e como adaptar ele a essa, digamos, essa cultura, que são culturas diferentes. Muito boa pergunta, muito legal, valeu. Vou voltar na imagem aqui dos Avengers aqui comendo. Primeira coisa que eu acho é isso aqui, né, cara? Tem que estar todo mundo junto em todas as etapas, né? Então não existe, nós estamos na etapa de descobrir qual que é o problema, então está o designer e o cliente ali, taranã, depois a gente vai para o time de desenvolvimento e começa a planejar o sprint. Cara, não vai dar certo, porque igual você falou, né, são coisas muito distantes. Se elas começarem distantes, vai começar a afastar. A tendência é afastar, né? Então, essa é a primeira coisa. Outra é estudar um pouco e correr atrás de metodologias que possam ser úteis para gerenciar esse time, né? Então, aqui, por exemplo, a gente utiliza o Dual Track Scrum. A gente está evoluindo um pouco isso aqui. Então, da gente trazer o Dual, né, esses 2 tracks para cá, a gente ter o track de descobrimento, né, onde o designer atua, e alimenta o track de delivery, né? Então, a gente faz esses 2 processos simultaneamente, né? Só que tem que ter esse intercâmbio entre os 2, né? Não são coisas separadas, mas eles estão separados para a gente poder entender melhor o que cada um desses universos está fazendo, né? Porque não dá para eu analisar uma queima, vamos dizer assim, na parte de design, né, da produtividade igual a gente analisa do lado de delivery, né? É bem diferente, né? Mas aí a gente tem utilizado algumas ferramentas, né, alguns processos para que, né, essas coisas consigam dialogar, tá? Então a gente faz algumas dinâmicas na parte de discovery, né, na parte de entendimento do produto e da solução, que vão ficar muito claras para que o desenvolvimento trabalhe e que ele entenda aquilo e que aquilo possa fazer sentido para ele, tá? Então, por exemplo, a gente faz uma árvore de negócios em que a gente mostra quais são as oportunidades, aí depois a gente vai aumentando essa árvore para as soluções que a gente vai trabalhar, aí a gente entra na experimentação e nessa árvore toda, todo o time está envolvido, né? Eu acho que esse é o principal, né? Ter esse teamwork, trazer o cara para junto mesmo, trazer o designer, e aí é difícil, realmente é difícil, né? Não é tão fácil assim ele se adaptar e vocês se adaptarem, mas ir colocando alguns processos ajudam, mas o principal é isso daqui, é ter essa mentalidade, esse mindset de squad mesmo, né? É o principal, acho que é o primeiro passo. Aí incluiria o design o processo de desenvolvimento ou trabalharia os 2 simultâneos? Como seria isso? Trabalhar os 2 simultâneos?
Então, os dois simultâneos é que assim, então eu fiz a parte do design, né? Então todo mundo está participando o tempo todo das coisas, mas enquanto entrou no desenvolvimento, né, a gente já está também trabalhando a próxima questão do discovery, né? Então os sprints ficam na frente, como o Gus falou, mas eles vão simultâneo nesse sentido, né? Tá na frente, mas eles, tanto o discovery como o delivery, estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Só que são demandas diferentes, são sprints diferentes. Quando acontece, por exemplo, eu tenho um problema de usabilidade, aí quem está atuando, por exemplo, no front-end já consegue resolver. Aí o designer fala, falta dados, por exemplo. Sempre, ele chega, o designer chega falta dados, porque isso é aquilo, você não sabe. Mas é isso, tipo, precisa para ontem. Como que ficaria isso? Porque não daria para esperar no sprint do design para depois no sprint do desenvolvimento. Como que ficaria nesse caso? Cara, tem que ter um consenso, né? Então, assim, o designer tem que ter noção de que, assim, o que a gente está querendo é um impacto de negócio. Se isso vai atrapalhar a gente nesse objetivo, que é impactar o negócio, então, cara, não faz muito sentido, né? Então tem que ter essa noção. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvedor tem que ter a noção de que, assim, se eu não fizer da melhor forma possível, né, que é muito do que ele vai estar me falando, eu também não vou atingir essa excelência para causar impacto de negócio, né? Então, é um pouco meio de casamento, né? Então, todo mundo, o casal, cada um cede um pouco de um lado e um pouco do outro, assim, né? Então, não tem muita mágica. Falou comigo no casamento, tem um lance do squad mesmo, o time tá junto, lado a lado. Então, você falou sobre a questão do squad, do casamento, você tá lado a lado. Se puder, identificou que a usabilidade está ruim, ou que chegou a uma usabilidade ruim, você tem que chamar, você está dentro do mesmo squad de design, você pode chamar ele para sua mesa e falar, cara, isso aqui não está legal, o que você acha que a gente pode resolver melhor dessa forma? Fiz dessa forma, você acha que está atendendo, você não está? Até pegando a vibe de todo o Scrum mesmo, que é aquela coisa que está sempre mudando, você consegue mudar em tempo hábil. Você conseguiria, você teria essa liberdade de mudar a solução no tempo de desenvolvimento. Uma liberdade que, por trabalhar em squad lá, você consegue fazer sem muito problema. Legal. Cara, todo mundo tem que ter noção que sem essas três coisas não vai sair um produto que ative valor, né? Então, muitas vezes esse conflito também vai vir daqui, vai vir de negócio também, né? Ah, não, tem que mudar aquilo porque eu vi tal indicador e tal que vai melhorar. E aí fica os outros dois putos da vida, né? Mas, cara, tem que chegar no consenso, tem que ter, por isso que eu gosto da imagem aqui de novo, né? Tem que ter um consenso, tem que ter uma forma de conversar, de comer um sanduíche junto ali e decidir qual que é a melhor forma que vai ativar valor e que vai agradar, ou se vai para um momento seguinte, não, vamos colocar isso mais para frente no roadmap, etc. E por aí vai. Por isso que o teamwork num squad multidisciplinar é tão importante, né? E não pode ter vaidade, né? Assim, então, quando a gente está comendo um podrão junto, a gente não tem muita vaidade, né? Somente quem tem barba, né? Fica bem complicado. Então, é nessa linha, assim. Show? Fechou? Valeu.